Start. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai estar vendo isso. Eu vi o seu último vídeo lá. Mentira. Vamos lá. Então, continuemos essa semana. Nós entramos na parte de código, de fazer código da disciplina. Então, semana passada a gente falou sobre, só fazendo uma recapitulação, vimos sobre o pré-processador, o compilador, o linker, falamos sobre escopo variável, tipagem, regras básicas de estilo, falamos sobre indentação, linha da morte, lendo e escrevendo, aí foi a aula passada, né? Strings, ints, floats. Você lembra ainda da maldição do caractere, do char? Sim, tem que dar espaço. Tem que dar o espaço. Se for ele sozinho, né? Se for ele sozinho, tem que dar o espaço. E da divisão inteira? Tem que ter pelo menos uma float para Se os dois forem inteiros, a divisão sempre inteira. Como é que eu faço para imprimir zeros à esquerda? Você coloca. Não, aí é caso decimal. Você colocar zero. Por exemplo, se eu colocar %, 0,5, aí eu vou colocar 5 casas decimais preenchendo com zero, né? E as casas do float são ponto 2 F. Duas casas decimal, ponto 1 se for. Ponto número F. Ponto número F. Então vamos para semana 2, episódio 1. Semana 2, episódio 1. Vamos para if else. If e else. Então, operador if booleano, variável booleana, std bool, int, variável booleana, operação de escopo com if else, operador ternário. Então bora lá. E alguns exercícios. Hoje a gente vai começar os exercícios e tá meio ruim a minha imaginação. É porque fica melhor se for fundo claro, né? Fica melhor se for fundo claro. Tá? Onde? Em cima desses aí. Tá. Nossa! Adições. São terríveis. Bora lá. Vamos lá. Ok, então vocês usavam booleanos na turma de... Vocês usavam o bool, o tipo booleano ou não? Usavam só o tipo inteiro mesmo? Tá. Então vamos entender o que? S0 é 02 é 01 seleção. Então vamos entender o que é o tipo booleano e começar aqui os nossos primeiros exercícios, tá? Então a gente falou do tipo inteiro, tipo float, tipo char, mas existe um tipo que ele representa o verdadeiro falso, que a gente chama do tipo booleano. Tipo booleano pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Só que ele não tem por default no C padrão. Por exemplo, booleano sou velho. O booleano ele pode assumir duas possibilidades, que é true ou false. Não existe o bool padrão no C. Ele pode ser incluído para eu ter acesso a esse tipo de dado através dessa biblioteca aqui, ó.
std bool. O que é que ele vai fazer? Ele vai converter o booleano em um isso daqui. Ele vai converter em um define. Deixa eu ver se ele carrega aqui para mostrar automático. Ele vai converter em 0,1. Porque é assim que ele é representado no C. A mesma coisa seria eu dizer int sou velho recebe 0. Porque 0 é falso. Qualquer coisa diferente de 0 é verdade. Por exemplo, 3, verdade. 2, verdade. 1, verdade. Menos 10, verdade. Mais 0 é falso. Mentira. É mentira. 0 é mentira. Tudo que for diferente de 0 é falso. Tudo que for diferente de 0 é falso. Só que muitas coisas podem receber 0. Por exemplo, qual é o valor simbólico disso daqui? Char x. Se eu fosse verificar se isso daqui é verdadeiro ou falso, x. X é verdadeiro ou falso? Falso, por quê? Porque é 0. 0 é falso. O que é diferente de 0 é verdadeiro. Porque o caractere, o char, ele é representado internamente também como se fosse um inteiro. Tá? Ele é representado internamente como se fosse inteiro. Por exemplo, se eu fizer isso daqui, int z recebe a. O char, ele é representado internamente como inteiro. No caso, 97, que é o código ASCII do A. Ok? Então, no caso aqui, o x é verdadeiro ou falso? Falso, porque é o quê? 0. Tudo que é 0 é falso. E tudo que é diferente de 0, verdadeiro. No caso, z é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Porque não é 0. Int p. E o p é verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? Porque é 0. Tudo que é 0 é falso. Só que não é tão descritivo eu utilizar um inteiro para representar uma coisa que eu sei que é binária, que é booleana. Então, por exemplo, se eu for dizer assim, int é idoso. Normalmente os booleanos eles têm se eu estivesse falando em inglês, eu estaria fazendo is old. Tá? Então o booleano ele tem essa representação do do ser, para ficar mais fácil entender a variável. Tá? Então, verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Tudo bem? Mas quando eu quiser colocar uma coisa sabendo que é booleano, eu posso já colocar de cara o bool. Bool is old. Recebe. E aí a gente usa true e false. Que ele é transformado. Do true ele é transformado para 1. E o false é transformado para 0. Ok, booleano de boa? Tá? Ele literalmente considera um define? Literalmente isso é um define. Ele está dentro da std bool. Está dentro do std bool. O std bool ele vai fazer as seguintes trocas. Cadê? Carrega? Ele vai carregar daqui. Que vai carregar... Cadê? Aí vai pulando de um canto todo aqui. Tá, em alguma hora ele está definindo que... em alguma hora ele está definindo que o zero que o falso vai expandir para 0 e que o bool vai expandir para underline bool, para não dar o conflito com o tipo padrão do C++, que é bool. Então quando você vai para o C++, ele realmente o tipo padrão é esse, sem precisar de define nenhum. Então se eu fizer old é igual a 5, 4 maior do que 5, verdadeiro ou falso? Não, falso. 4 é maior do que 5. É que nem aquela. Não sei se você já viu aquela historinha. Quanto é 2 mais 2? 22. Tem um videozinho no YouTube muito divertido sobre esse negócio de relativização. Ok? Então, 4 maior do que 5? Falso. Então, o valor que ele vai guardar vai ser
falso. Para eu poder lidar com esses operadores booleanos, a gente tem dois tipos. O primeiro é o if. Pode ser só o if sozinho. Por exemplo, se 5 for menor do que 4, então, putz, o mundo está perdido. Se 5 for menor do que 4, o mundo está perdido. O mundo está perdido? Não, por quê? Porque 5 não é menor do que 4, ele nunca vai entrar nesse if. Se eu quero um else, tá? E aí são os operadores. Aí eu tenho duas opções. E agora presta atenção aqui que eu tenho até uma piada para isso. Se eu quero a negação disso, eu posso colocar um else. Se não, putz, o mundo está direitinho. Então ele vai verificar isso daqui sempre tem que ser um booleano, tudo bem? Ele vai verificar isso e aí ele sabe se vai entrar no if ou no else. Se ele entrar no if, ele não entra no else. O jogo é isso. No primeiro if que ele não entra mais no else. Eu lembro de um aluno que fez assim, ó. Ele tinha uma variável, sei lá, por exemplo, essa daqui é engraçada, foi numa prova isso. Bool is old, é velho, true, sei lá. Aí ele, se é velho, se é velho, 1 mais 1. Se não, ele é jovem. Aí tinha tipo isso na prova, sabe? Se ele é velho, 1 mais 1, se não, ele é jovem. Aí eu olhei a prova dele, ele aí do meu lado, eu avaliando, e eu tentando entender qual era o sentido desse 1 mais 1, né? Aí eu perguntei, por que você botou 1 mais 1 aqui? Aí disse, porque assim 1 mais 1 não funciona. Eu, como assim? Ué, se eu tirar aqui, não compila, porque não vai ter nada. Nossa. Miserável. E aí eu não sabia o que botar, eu botei 1 mais 1. Eu, por quê? Porque funciona. Não, ele só queria o else. Aí ele não sabia o que fazer com o if e botou a condição lá dentro. Porque ele não conhecia o operador de negação. Ele não, por exemplo, ele não sabia fazer se 1 mais 1, por exemplo, 1 mais 1 é falso. Que ele só queria a negação. Como ele não sabia fazer a negação, ele precisava dar um jeito de botar alguma coisa dentro do if, mesmo que ele não quisesse o if. O que o programa faz quando ele entra aí? Ele faz essa soma internamente? E não faz nada, ele soma as duas coisas e não guarda em canto nenhum. Só que no fundo ele só queria a negação, que no caso ele conseguiria a negação se ele fizesse como? Ele poderia fazer a negação explícita, né? Se isold for igual a falso, ou então usando a negação com o operador de negação. Se ele não é velho. Se ele não é velho, então ele é jovem. Quando você está trabalhando com booleanos, não faz muito sentido você ficar se isold é igual a true, porque ele já é um booleano, então já é explícito até quando você lê. Se é velho, então ele é velho. Porque o if ele entra se for verdade. Então você não precisa colocar se isold é igual a tu, porque ele, se é verdade, ele já é verdade. Se você colocar falso ali, ele não entra. Ah, tá. Se ele colocar. Não. Se você colocar assim, ó. Lá em cima. Não, exato. Se ele colocar falso aqui, Ele não entraria aí ele não vai entrar, porque ele só entra se for verdade. Mas como é que você nega isso daqui? Colocando se isold é igual a falso, o que não é comum quando você usa booleanos. Normalmente você usa esse operador aqui, porque é mais legível, né? Se isso aqui é o não, a negação. Ah, é tipo lá no tabela verdade que ele... No tabela verdade é a negação. Então aqui você lê se não é velho. Se não é velho, então ele é novo.
Ok? Se não é velho, então ele... Mas, como lá em cima a condição podia colocar verdadeiro, né? Aí se tu negar, se não é velho... Ó, esquece isso daqui. Faz de conta que eu vou perguntar isso daqui para o usuário. Qual a sua idade? Lembra que eu sempre tenho que inicializar? Tudo bem. Então, vou inicializar com falso. Aí eu vou perguntar aqui, int age. Sempre tem que inicializar, né? Putz! Qual sua idade? Aí eu vou salvar a idade da pessoa. SKF, %d, endereço de age. Agora eu posso preencher a variável isold. Velho é o que? Acima de? 50 anos. Não, legalmente falando. 65, né? 65. 65, para poder tirar aquele 65. cartãozinho gratuidade, né? Para poder pegar o ônibus de graça. Não sei. Aquele cartãozinho. Não dá por cento? Não, aquele cartãozinho do ônibus. Ah, é 65, é porque É 65, né? O cartãozinho do ônibus de gratuidade. É, Fortaleza. Então, se... Ó, olha aqui, ó. Se idade for maior ou igual a 65 anos, então, is old recebe true. Se não, is old recebe false. Estão vendo essa construção bem aqui? Mas mesmo você tendo estabelecido um valor ali logo no pulo lá, não tem problema você colocar de novo aí embaixo? Não, só vai sobrescrever. Mas vamos lá. Você colocou lá mesmo só para ter alguma coisa. Não, lembra que sempre tem que ser inicializado? Se você não se inicializar, ele vai carregar, uma hora ele vai carregar 0, outra hora ele vai carregar 1, um vai te dar um programa instável. Sei. Então, se você carregar, pelo menos o erro vai, se tiver errado, vai ser sempre o mesmo erro. Você não vai ficar tentando adivinhar o que é que está dando de errado. Então, toda variável tem que ser inicializada. A gente colocou a regrinha de semana passada. Vamos lá brincar mais com booleanos. É normal dar um nozinho na cabeça, tá certo? Olha essa construção aqui, tá? Se a idade for maior do que 65, isold recebe true. Se não, isold recebe false. Tudo bem? Dá para eu tirar o if else daqui? Como assim? Mesmo tirando funcionando? Exato. Dá para eu tirar o if else fazendo isso, ó. Is old recebe age maior do que 65. Ops. Isso daqui não vai me retornar um booleano? Se isso daqui for maior do que 65, vai retornar o quê? Verdadeiro. E se não for maior do que 65, falso. Eu não preciso fazer o if else, porque isso daqui já me retorna a resposta que eu quero. Se for maior do que 65, ele retorna true, eu guardo true. Se for menor do que 65, ele retorna falso, eu guardo falso. Além nesse fez, não for que deu falso, aí ele vai fazer negação do falso. É isso. A orientação que eu faço, tá certo? É sempre pensar, para simplificar a vida de vocês, ó. Vocês sempre pensam na assertiva quando vocês estiverem trabalhando com booleano. Ao invés de você colocar um booleano chamado faltou, você coloca compareceu. Porque negar a negação às vezes dá um bug na cabeça. Ao invés de colocar o booleano está morto, você coloca está vivo. Então, se você sempre pensar no assertivo, a chance de você ficar noiado com o booleano é menor. Entendeu? Okay. Exato. Então, ao invés de colocar é velho, eu colocaria é jovem, né? É jovem. Porque normalmente buga menos se você pensa no assertivo ao invés de ficar pensando na negação. Tá? É jovem falso. Então, jovem recebe idade menor do que 65. Se é jovem, então ele é jovem. Se não é jovem, então ele é velho.
Ok? O assertivo ele é mais simples, porque normalmente você não fica bugando nas negações. O assertivo é mais simples, tá bom? Então a primeira sugestão aí, quando você for fazer um booleano, é sempre pensar no positivo para nomear o booleano. Vai te dar menos complicação. Tudo bem? Vamos para mais um operador, que se chama operador ternário. Por exemplo, o ternário seria assim, ó. Pronto. O ternário ele é assim. O ternário ele é um operador de substituição. Então bora aqui. Eu poderia fazer isso, ó. Printf %f você é %s. Aqui, ó. Vou fazer um operador de substituição. No operador de substituição, a gente tem a seguinte coisa: condição, verdade, falso. Então, dependendo da condição, se isso daqui for verdade, eu coloco esse valor. Se isso daqui for falso, eu coloco o outro valor. Por exemplo, você é... Então, eu vou colocar assim. Se idade for menor do que 18, tá vendo? Idade for menor do que 18, eu vou substituir isso daqui por... menor do que 18, ele é o quê? Jovem? Adolescente? Adolescente. Vou substituir por adolescente. Se não, eu vou substituir por adulto. Olha aqui como é que é esse operador de substituição. Ele literalmente vai fazer uma substituição. Ele vai pegar e avaliar isso daqui. Se for verdadeiro, ele vai substituir toda essa sentença pelo quê? Adolescente. Se for verdadeiro, ele substitui tudo isso daqui e deixa só adolescente. Se for falso, ele substitui tudo isso daqui por adulto. E aí, por exemplo, na hora que ele substitui, ele já joga direto no printf. Então, isso daqui é um if-else compactado. Se eu tenho if-else compactado... em uma linha só. Mas assim, se você quiser dividir criança, adolescente, aí... Não, aqui não, porque aqui só faz 2. Tá certo? Aqui é só mesmo para 2. Isso daqui é o mesmo resultado de se eu fosse fazer a seguinte coisa, né? Você é adolescente... Seria o mesmo resultado, né? Você é adulto e colocasse isso daqui dentro de quê? Um if-else, né? Se idade for menor do que 18, então você é adolescente. Se não, então você é adulto. Você gastou 4 linhas e você fez isso. É a mesma ideia, só que ali a gente tem um operador de substituição. Você pode colocar no meio de uma atribuição, numa boa. Então... Então você poderia fazer assim, ó. Int x recebe 5 menor do que 6, 4, 8. Qual é o valor de x? Qual vai ser o valor de x? À vontade, pessoal. Se 4 for menor do que 4 menor que 6 é verdadeiro. Se for verdadeiro, ele substitui pela primeira condição. Aí a primeira coisa que ele vai analisar é: isso daqui é verdade ou falso? 4 é menor do que 6. Verdade. Se isso é verdade, eu vou pegar o primeiro valor ou o segundo valor? Primeiro valor. Então qual vai ser o valor de x? 4. Só que se fosse assim, qual ia ser o valor de x? 8. Porque ele verifica: isso aqui é verdade? Não. Então ele pega o segundo valor. Então a gente tem o operador de substituição, que é o ternário. A gente tem if-else. E só falta a gente entender, para nós começarmos os exercícios, a questão do escopo, tá certo?
a questão do escopo. Então, printf aqui, %x, %d barra n, x. Só falta aqui para a gente terminar a ideia da aula de hoje, para começarmos os exercícios, a questão do escopo. Onde é que eu posso declarar uma variável? Em qualquer lugar do código. No começo não pode? Não, em qualquer lugar. Pode. Não, de acordo com o código você pode estar declarando uma variável, se necessitar. Depois do main e início da aula. Ó, eu vou dar algumas opções e aí vocês, pela experiência de vocês, me dizem verdadeiro ou falso. Opção 1, eu posso declarar uma variável aqui? Não. Opção 2, eu posso declarar uma variável aqui? Opção 3, eu posso declarar uma variável aqui? Por exemplo, dentro do Pode. 3, aqui. A questão é onde eu posso, onde eu devo. Não, onde eu posso. Então, nesses três aí você pode. Você pode. Posso? Então vamos lá, vamos testar. Então, primeiro aqui eu vou fazer int a recebe 0. Não, assim não. Agora eu vou int b recebe 0. Aí aqui dentro, eu vou fazer uma dentro do if, tá bom? Então eu vou fazer um if aqui. If, cadê? If int c recebe 5. Para que serve um c aqui? Se c recebe 5. Se C recebe 5. Eu tô pensando em alguma utilidade para isso, tá certo? Se C. Eu poderia colocar tipo, o nome de uma pessoa, tipo, vamos supor, se ele recebe 18, aí menor do que 65 no caso. Eu quero ver esse vídeo. Qual a utilidade disso? Tô pensando na utilidade. Tô pensando, qual é a utilidade Você poderia disso? comparar tipo, alguma coisa aí pra saber se é velho ou novo. Não, porque. Se isso é igual assim. Não, mas eu não posso fazer igual se eu tô criando ela agora. Pra eu criar ela tem que ser uma atribuição. Só. Mas por exemplo, vamos fazer assim. Se C recebe ex. Aí ele pergunta, ei, não faz muito sentido não aqui dentro do if. O if eu vou comparar coisas e não criar coisas. Tem até, então aqui não faz muito sentido não. Dentro do for ainda faz sentido, né? Int i, que você cria aquele i para utilizar várias vezes. Mas dentro do if não faz muito sentido. Faria muito sentido se fosse realmente dentro do if. Tipo, int c recebe 0. Aqui dentro do if faz sentido. Agora vamos pensar no conceito de escopo, tá? Realmente eu posso criar A, posso criar B e posso criar C. Uma sugestão que eu dou é você só criar a variável onde ela realmente for ser utilizada. Então, antigamente, não sei o caso de vocês, se vocês ainda utilizavam aquele for que não podia colocar o int dentro, vocês usavam esse ou não? Vocês já faziam o int i dentro do for, né? Pronto, tudo bem. Então, se você só precisa do i ali dentro do for, você não deve criar o i do lado de fora. Isso daqui, fora da main, a gente chama de variável global. Variável global. Porque ele é um tipo de variável que vai durar todo o tempo do programa. Então, ele entra na main, a variável já está criada e durante toda a main, durante todas as funções, aquela variável está ali. A persistência dela é o tempo de vida do programa e o alcance dela, o escopo dela é tudo. Todas as funções veem essa variável. Mas justamente por isso, porque todas as funções veem essa variável e ela perpassa todo o programa, ela deve ser usada o mínimo possível.
Porque uma variável global implica que ela pode estar atrapalhando ou sobrescrevendo ou sombreando outras variáveis. Então isso daqui é desaconselhado. Mesmo que você possa, o ideal é você passar os parâmetros, passar variáveis pelos parâmetros ao invés de usar variáveis globais. O B é uma variável de função, então ela está sendo criada aqui na main. Eu posso fazer isso? Se B for igual a 1, Não. posso testar B bem aqui? Não. O que vocês acham? Não. Não. Porque se eu estou criando B na linha 9, como é que eu vou usar ela na linha 8? Na linha 8 ela não existe ainda. Ela só passa a existir depois da linha 9. Tá? E o C também. Vamos lá. Lembra? Só vai existir dentro do if e depois que ela é criada. Eu não posso fazer se B for igual a C. Por que eu não posso fazer isso? Porque o C é depois da comparação. Porque o C não existe ainda. Eu também não posso fazer isso se B for igual a C. Por quê? Porque o C só existe dentro do if. Por que o C só existe dentro do if? Porque é uma comparação. Tipo assim, Tá. pode Porque rodar ou está não. dentro das chaves. E o que é que as chaves Porque tá delimitam? dentro de uma condição. Ele Não. pode, É porque ele está dentro do escopo do if. Lembra que eu falei da palavra escopo? Escopo é até onde a vista alcança, tá? Se você pensar naquele negocinho, escopo é até onde a vista alcança. O escopo do C é o if. Desde a hora que ele é criado até o final de onde ele é criado, o tempo de vida dele. Tá aqui. O escopo dele é esse. Se a chave tivesse depois desse período, você poderia... Ah, tudo bem, porque ele, na hora que termina o escopo dele, ele é desfeito, ele morre. Outro dia a gente vai falar sobre o tipo de memória em stack, e aí vocês vão entender isso daqui melhor. Então, na hora que ele sai do escopo, do tempo de vida dele, ele desaparece, ele é desfeito. Então, ele não existe mais. Ele existe desde o ponto em que ele é criado, até o final do escopo onde ele foi criado. Por que é que o B ainda existe depois da linha 20? Porque ele foi criado no escopo da main. E aí ele existe até quando? Até o final da main. Esse C foi criado no escopo do if, ele existe até terminar o if. E o A foi criado no escopo do módulo, né? Assim por dizer. Então o tempo de vida dele é até o final do programa, até terminar o uso do módulo, até o final do programa. Tá certo? Então, o que é que eu quero que vocês façam? Vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão abrir um editor de texto ou um LibreOffice ou qualquer coisa e vocês vão copiar para mim uma coleção de erros, tá certo? Então vocês vão tentar tudo que vocês puderem imaginar. Você vai fazer assim, utilizando uma variável que não foi declarada. E você cria uma variável e tenta utilizar ela, e eu quero que você copie o erro que dá e você vai colocando os erros. Entenderam o que é que vocês vão fazer? Por exemplo, ó, vamos lá. Então eu vou começar dos... Vocês viram o que foi que a gente fez até agora? Não foi muita coisa, a maioria das coisas vocês já tinham visto, né? A gente viu if else, foi isso? Ternário e escopo. E booleano. If else, ternário, escopo e booleano. Aí você vai começar o seguinte, vou até criar um outro aqui. main2.c include stdio.h int main, e aí você vai abrir um editor de... Pode ser um editor de texto, pode ser qualquer coisa. Aí você vai fazer assim, usando um bool sem declarar. O que é que acontece se eu usar o bool e não incluir o bool? Qual é o erro que dá? Não, tudo que vai dar errado eu sei, mas o que é que ele vai dizer? Porque assim, é importante que vocês se acostumem com os tipos dos erros. Vocês não precisam ter medo de erro. Porque se vocês já acostumarem, na hora que der errado, você... já sei o que é que está acontecendo. Entendeu? Então a gente tem que se acostumar até com os erros. Ó. Bool x recebe... Bool x.
se eu tentar compilar, no caso aqui ele já vai dizer, né? Identifier bool não está definido. Então ele vai dizer que o bool não está definido. O bom daqui do VS Code é que eu não preciso nem compilar, mas se eu compilasse ele diria, né? Aqui ele vai dizer, ó, a mesma coisa, né? Não conhecido o tipo do nome bool. E ele ainda dá um warning, né? Olha, o X não está sendo utilizado. E se duvidar, ele ainda avisa que se eu tentar utilizar, que eu não declarei. Ok? Então, se eu colocar aqui o include std bool.h, e aí eu vou dar um printf. Booleano, ele é um inteiro, então não dá para imprimir um booleano, você imprime o inteiro. Então, se eu imprimir um inteiro, será que dá para imprimir booleano? Como é que imprime um booleano? Printf bool? Sei não. Sei não. Printf bool. X. Aí você vai fazer assim. 2. Imprimir uma variável sem inicializar. Ele vai reclamar o quê? Olha, X está sendo utilizado sem inicializar. Ups. X está sendo utilizado sem inicializar. É porcentagem o quê? D também? Que é um inteiro, né? X está sendo utilizado. Ui. Se eu não inicializar, vamos ver o que acontece. Ponto barra main2. No caso aqui ele está zerando. Eu não sei se ele está zerando porque o meu GCC, dependendo do GCC, às vezes ele zera na marra. Mas lembra que a gente disse que o ideal era sempre inicializar? Então vamos lá. Eu quero que vocês vão ter 20 minutos para gerar e salvar o resultado de quantos erros vocês conseguirem. Ok? Entenderam o que eu vou fazer? Em um programa aleatório. Em um programa aleatório. Tipo assim, tentando utilizar utilizando uma variável fora do escopo, esquecendo o stdio, errando o nome da função. Entenderam o que eu vou fazer? Esquecendo o ponto e vírgula. Tu vai errar de propósito para ver qual é o erro que gera e você vai colocar o nome do erro. Eu só quero que vocês se acostumem a não ter medo dos erros. Então vocês vão errar de propósito. O mundo não vai acabar. Por exemplo, 3. Atribuindo um float para um int. 4. Esquecendo o parênteses. 5. Aí você vai lá na sua criatividade. Se você quiser seguir a minha, né? Esquecendo de abrir, de fechar do if. 6. Colocando um ponto e vírgula depois do if. 7. Esquecendo da main. 8. Criando duas variáveis com o mesmo nome. 9. Colocando igual no if ao invés de igual. Sei lá. Inventa erro aí. 10. Errando a ordem do ternário. Como é que faz para criar o negócio lá do GCC para compilar? Makefile.
Ok? Se você quiser, você pode seguir o meu, se você estiver sem criatividade. Eu tô sem criatividade. Então vá seguindo a ordem aí. R de propósito e copia o erro. Esse flag. Ok? Aí você vai salvando o erro assim, ó. Cria um arquivo, um outro arquivo qualquer e vai salvando o erro, ó. Ah, se eu colocar um bool sem declarar, ele vai dizer que não sabe o que é um bool. Pode ser o ordem. O ordem, erro, tanto faz, entendeu? Se eu tentar usar uma variável sem inicializar, ele vai dizer que eu estou usando ela sem inicializar. Lembra de sempre compilar com o menos o all. Se você não compilar com o menos o all, você não vai ver os erros. Ele vai compilar ignorando tudo. Ok? Então se acostumem com os erros. Aí vocês vão colocando aqui. E será que tem algum problema eu colocar int x recebe 4.9? Ok? E se eu esquecer o abre parêntese do if? Se eu esquecer o fecha-chaves de um if? Se eu colocar um ponto e vírgula depois do if? If alguma coisa? Buf, ponto e vírgula. Eu vou tomar água que eu estou com dor na garganta. Volta aí. Deixa eu ver se eu conseguir abrir lá. Tô ligando pra gente.
Tô brincando. É pra ser tudo. É só o vermelho ou tem várias luzes? Não, tem Dá pra desligar as luzes ou não? Aqui tinha umas fontes como saquei. Legal. É legal se arrepender? Era só por diversão ou é divertido? É porque o resultado era curto, positivo? Pois é, eu queria um teclado pra mim. Não sei se vale a pena. Eu gosto do teclado do meu notebook, eu não me admiro com esses teclados técnicos, só tenho raiva. Tudo bem, deu certo, muitos erros na vida de vocês. Querem continuar testando mais erros? Os testem aí. Ele é erro, mas é meu amigo. Tá dando errado, mas é meu amigo. Não compila, mas é meu amigo. Oi. É, tipo, o que acontece se eu fizer isso? Int x recebe 4.5. Nem erro, nem warning, de boa.
20x recebe 5. Não. Isso. Cara, ainda tô penando naquele código, mano, pra fazer os processos pra o jogo não parar, não ficar ocioso. Aquele meu trabalho. Mas já tentei fork, pipe, outro. Já olhei tudo, mano, na internet. Você sabe de alguma solução? Ou é bola pra frente? Não, eu não sei o que é que tu tá. Não é que o código ele fica ocioso esperando eu apertar alguma coisa pra poder continuar. Eu não lembro o que tu tá dizendo. É porque assim, era um joguinho, certo? Aí pro boneco, pro cenário se mexer, eu tinha que mexer o meu personagem, porque ele ficava ansioso esperando um byte. Aí eu queria que o jogo continuasse, mesmo com o personagem parado, entendeu? Não. Aí eu tava criado esse processo. Eu tô com a cabeça aqui, eu não tô conseguindo desconectar. Depois tu me mostra, que eu vejo. Eu não tô conseguindo carregar. Eu lembro de joguinho que tu tá fazendo, mas eu não tô conseguindo carregar na memória. Depois tu me mostra, tá? Ok. Sim, porque senão ele não vai saber como compilar. Diz. Um erro que era para ser um erro, mas ele compilou do mesmo jeito. Qual? Eu fui compilar um computador qualquer que estava pedindo um nome de uma pessoa. Eu declarei ele como uma variável de tipo inteiro, com 100 de caractere. E eu botei ele para ler no porcento S. Só que aí eu botei para rodar e rodou. Não entendi não. Tipo, tu fizeste o quê? Tu tinha uma variável que era de que tipo? Não, eu botei o nome, tipo assim, tipo inteiro, aí eu botei nome. Não, X. Aí eu botei entre os colchetes lá 100. Que era pra... Não, colchete. 100? Sabe, né? Colchete é isso. Não, mas eu não botei esse igual, 20x, chave 100. Não. Esse quadrado, Pronto. Aí botei pra fazer o scanf. Mas é porque isso daqui é um vetor de 100 inteiros. Mas quando eu fui colocar pra ele no scanf pra ler, eu botei ele não pra ler tipo int. Eu botei ele pra colocar tipo S, porcento S. Você tá colocando... Mas você colocou só x assim, ou endereço de x? Botei só isso. Tá, então... Vamos lá. O primeiro erro que ele diz, olha, isso daqui é um int asterisco e eu tô esperando um char asterisco. No meu rodão. Deixa eu pegar no touchpad. Não, peraí. Se você não colocar, se você colocar sem o wall, GCC, ele vai passar direto. Você sempre tem que colocar o menos wall. Eu usei aquele compilador online. Ó, porque se você coloca o menos wall, ele já vai avisar, olha, você... Tudo bem.
você tem que ler, você tem que passar um char asterisco e você está passando um int asterisco. Será que é porque quando eu coloquei para imprimir ele não interferir em alguma coisa, não? Não. Quando eu botei, depois do scan, eu botei para imprimir. Não, mas mesmo assim, ele já é para dizer, olha, isso daqui tem que ser um char asterisco, você está passando um int asterisco. No online que eu botei, tava rodando. Eu coloquei no online. Tudo bem, mas talvez o online não esteja avisando dos warnings. Nosso objetivo é pegar, incluindo os warnings. Ler 1%S passando um int. Oi, diz. Faço código não tô conseguindo trabalhar ele ali. Tá, Já assistiu Harry Potter? já. Sabe o feitiço Lumos Inox? Não, eu nunca assisti, eu acho que eu já assisti um pedaço de um dos Harry Potter em algum momento da minha vida. Tá, o feitiço de Lumos Inox é assim. Tem a varinha, aí você diz no Lumos, a ponta da varinha acende. Aí você diz Inox, a ponta da varinha apaga. Aí eu quero fazer isso com o HWL. Aí, Certo. por exemplo, eu vou ler, tá? Por exemplo, eu vou ler como a varinha da pessoa tá. Se ela tiver em Lumos, eu digo Nox, aí a varinha apaga, na teoria. E se tiver em Nox, eu digo Lumos, só que eu não consigo colocar isso em código. Ah, tá, entendi. Então você quer saber Só se ela... invertendo. Ah, tá, tudo bem. Vamos fazer o seguinte, a gente tem um estado, tudo bem? Bu varinha. Ou então acesa. Acesa. Tá. Acesa, porque ela pode estar acesa ou apagada. Então ela vai começar como apagado. Tudo bem? Certo. Só que agora, se eu vou poder acender ou apagar, eu vou estar isso dentro de um loop. Ok? Tudo bem. Então a gente vai estar, vamos colocar aqui num loop para sempre. Tu fizeste o visual já? Já. Então eu vou estar aqui num loop para sempre. Tá certo? E aí eu vou dar para a pessoa 3 opções. Vou dizer para ela tem a opção, o que é? Qual é o nome? Lumos, que é ela acesa. Tá. Lumos, Lumos. isso. Só com O. Lumos, assim? Com O? Isso. Lumos, Tá certo? Outra opção. isso. Nox. N-O-X. Nox. E a outra opção. É só isso. Tá, e a outra opção, por exemplo, seria para saber como é que ela tá. Se ela tá acesa ou apagada. Tudo bem? E aí a outra opção é para ir embora. Para acabar o feitiço, tudo bem? Certo. Então, por enquanto, eu tenho, ele pode fazer essas 3 interações aqui, tá? Vou colocar só um caractere, tudo bem? Tudo bem? Isso é mais rápido. Só um caractere. Então, isso daqui é o que a pessoa vai poder digitar. L, N, interrogação, para ela saber como é que tá, se está acesa ou apagada, e X. Então, a gente vai aqui. Aí eu vou precisar de um caractere, char-C, e vou ler o que a pessoa digitou. Scanf, a maldição do char, né? %C, e vou ler um caractere C. Aí eu vou fazer o teste. Se o meu amigo C é L, se é Lumos, então acesa vai ficar true. Isso. Se não, se C for igual a Nox, então acesa recebe falso. Se não, se Lumos for igual a se o caractere for igual a interrogação, eu vou dizer como é que ela está. Eu vou dizer, ela pode estar acesa ou apagada. Se ela estiver acesa, eu vou imprimir acesa. Se não, eu vou imprimir apagada. Ok? E por último, se ele for X, então eu vou dar o break. Ou então eu já poderia, já que é no finalzinho, eu poderia já colocar lá em cima enquanto C for diferente de X. Mas aí eu preciso estabelecer o C fora para ele ser persistente e eu poder enxergá-lo no while. Entendeu? Aí agora eu já posso testar. Ele já faz, já faz tudo que devia fazer. Então. Tá. Aqui ele está dizendo, olha, você está lendo um endereço de caractere e eu preciso de um endereço de caractere. Então, na verdade, eu esqueci o comercial. Não, cadê tu? Comercial. E comercial, tá procurando. Pronto. Tá. Main 2. Ué, ela começou como? Apaguei. E agora ela tá acesa.
E aí ela vai ficar alternando. Apagada. Não. Se eu mandar Nox, ela continua. Desculpa. Se eu mandar Nox, ela continua apagada. Que ela só muda se eu colocar. Acesa. Se fosse para alternar, por exemplo, eu poderia dizer assim, sei lá, troque. T de trocar. Inverter. Era isso a ideia inicial. Tá, então eu poderia fazer assim. Se não, se C for igual a trocar ou inverter, aí eu teria que acesa recebe a negação de acesa. Então se ela estava acesa, ela fica pode apagada. ser feita tanto com esse sinal, que é o de exclamação, Com o quanto outro? o tio. Quais são os sinais de negação além desse? Não, são esses dois. E Só eu, esses? E eu nunca pensei na diferença entre eles. Será que tem? Não sei, deixa eu ver aqui. Nunca pensei, foi sempre tão intuitivo que eu nunca pensei que pudesse ter diferença. Operador, negação, C. Será que tem diferença entre os dois? Vamos descobrir agora. Descobrir juntos. Descobrir juntos. Negação. Peguei o tal tio Google. Ai, que tá tão quentinho lá atrás, tão frio. Fica debaixo do coisa, né? Uhum. Comandos. Internet lenta. Blá, blá, blá. Esse daqui entra em negação. Cadê o negação como not? Tem não aqui. Aqui ele funciona. Eu uso. Aqui não tem o tio. Oi. Mas o not eu acho que funciona em todos os casos. Que ele é negação, né? É porque o outro também eu acho que funciona com o binário, operador binário. Eu sei que isso daqui funciona sempre, né? Tanto esse quanto o outro. Ok. Sim, aí pra ele trocar, ele só negaria, né? Só negaria. Então, Eu diria que ele é o contrário dele. Então, no caso, eu ia pegar a variável e só ia negar ela. Pronto. Exato. O valor dela é o contrário do atual dela. Ótimo. Ou assim, ou então assim. Por exemplo, se você quer pegar um valor e inverter o sinal dele, entendeu? Seria só negar. menos. Não, mas por exemplo, É que o menos se ele também é é 5, negativo. ele se torna menos 5. Se ele era menos 5, ele se torna 5. Entendi. Que é a mesma coisa de, por exemplo, fazer menos 1 vezes. É só dizer a negação dele, Entendi. o negativo dele. Valeu. Já tem mais uns 20 erros pra colocar na minha lista. Eba! Você vai colocar já a diferença? Já! Já tá, já. Não! Vou subir ela essa semana, vou subir ela hoje. Tu que faz, Davi, lá? Sim. Em casa. Dá escolha pra gente. Vamos lá, people do já. Ok. Vocês conseguiram achar muitos erros na vida de vocês? Eu sou Não faz o que eu, cara. De forma nenhuma, nem de nós é um erro. Nós vamos acertar, eu acerto meu pai da Nós somos um acerto. Ok, pessoal. Então, para que é que esse exercício serve? Para você entender que quanto mais você se habituar com os erros, a ler os erros, a entender o que eles significam, mais rápido você vai reconhecê-los e corrigi-los. Ok? Então eles não são uma coisa ruim. Eles são uma indicação do que é que você deve fazer ou refazer. Mas muita atenção, tudo bem? Você tem que sempre lembrar de compilar passando o parâmetro dos warnings. Se você esquecer esse cara, você não vai enxergar praticamente nada disso. Vai ficar tudo no breu. Se você utilizar, não sei se está instalado no computador de vocês, mas tem 2 compiladores para o C, os mais comuns, né? Um é o GCC, que é o GNU Code Compiler, e o outro é o CLang, que também é muito comum. E o CLang ele mostra inclusive warnings que o GCC não mostra. Por exemplo, se eu fizesse isso daqui, ó, int x recebe 4.5. Tudo bem?
Então, eu vou compilar aqui com GCC. GCC menos wall main2.c menos o main. A única coisa, o que foi que ele me avisou? Olha, o x não está sendo utilizado. Você tem uma variável que não está sendo utilizada, mas ele não falou, por exemplo, que eu estou fazendo uma conversão com perda de informação. Não é verdade? Se eu, por acaso, usasse o Celang, ele já ia me avisar: ei, você está convertendo implicitamente um double para um inteiro. Ele trunca o valor? Ele trunca, porque ele não consegue salvar metade no inteiro. Então vai ficar 4 aí. Vai ficar 4. Se eu mandar ele modo cri excelso, que é o -w everything, é o cara chato. Tudo que ele puder reclamar, ele vai reclamar. O criterioso. Então aqui, ó, o que ele vai dizer? Ó, você só colocou uma linha de código, mas eu achei 3 erros. Primeiro erro, você está fazendo a conversão e ele está truncando de 4,5 para 4. O segundo é que o padrão é você sempre deixar uma linha em branco no final do arquivo. E o terceiro é que é uma variável que você não está utilizando. Então, em uma linha você consegue cometer 3 erros, né? Aí você conserta. Não, tudo bem, vou colocar a linha nova que você pediu. Eu vou converter na marra, dizer que eu quero converter esse cara para inteiro. E como eu quero deixar ela aí, mas eu não quero utilizar agora, eu vou fazer uma conversão vazia. É assim que é feito. Tá? Então você está pegando o x e utilizando ele para nada. Mas pelo menos você está deixando explícito que você não está utilizando. Não é tipo eu esqueci, entendeu? Eu estou explicitando que eu quero que o x esteja aí, mas eu não quero que ele me avise que eu esqueci o x aí. Porque eu estou explicitando que eu não quero mexer no x. Agora deu certo. Tudo bem? Tá por que converter o x de volta para int e manter o valor? Não dá. Ele fica void pra sair. Aí ele recebe. Não. Eu não estou convertendo ele para void, porque eu não estou armazenando em canto nenhum. Isso é só a forma padrão de dizer eu não estou usando. Deixa ele aí. Não reclame que eu não estou utilizando. Ele é meio... Oi. Tem algum motivo que eu tenho essa situação no final? Tem. O padrão do Linux é que todos os arquivos de texto devem terminar com a linha em branco. Por questões de compatibilidade, merge, diff, entre várias outras coisas. Entendeu? Mas são padrões, por exemplo. Vai funcionar da mesma forma, entendeu? Só estou dizendo que o Celang, ele é bem mais criterioso do que o GCC. Mostra muito mais erros. Deixa eu fazer um makefile do Celang. Seria a mesma coisa. A diferença se o meu makefile usasse o Celang seria essa. Code makefile. Eu diria que o meu code compiler, ao invés de GCC, seria o Celang. E os meus flags, cflags, ao invés de ser o -all, seria o -everything. E aí, você já pegaria um padrão, né? E aí quando eu der, por exemplo, um make main2, aí ele já compila usando o Celang e o -everything. Tudo bem, entenderam? Ok? Então agora, se a internet colaborar, eu vou criar a nossa conta no Moodle e vocês vão se inscrever no Moodle. Todo mundo tem computador aí? Tentaremos. Eu vou criar agora a conta. Todo mundo já utilizou o Moodle? O Moodle, ele deve estar com algum tipo de doença, porque ele está muito lento. E deve ser alguma coisa congênita, porque o tempo vai passando e vai piorando, né? Congênito degenerativo, essa lentidão do Moodle.
Criar novo curso. Me dá o teu cabo de rede, por favor. Então vamos criar uma nova versão do FUPISFAN. Acabei de baixar o celular. Vai ser o FUPISFAN. FUF 2019. FUF. FUPISFAN. É FIF, não é FUF não. FIF. FUP is fun. Vocês querem mudar? Botem um nome só da Divertido era semestre passado. FUPIS hard. Impossible. Melhor. FUPIS easy. Easy não. FUPIS fun, cara. É divertido. Vamos deixar FUPIS fun mesmo. FUPIS fun. FIF. Ih, tá carregando não. Cadê tua internet? Help me. A internet não está a ajudar. FUP is fun. Número de sessões. 15 sessões. Mostrar em uma página, mostrar um tópico por página. Você não colocou lá a CIF 2019.2? Tudo bem. Grupos, acesso como visitante, acompanhamento de conclusão. Sim. Tá. Sim. Arquivos e uploads, 20 MB, blá blá blá. Renomear papel. Davi, depois eu vou te perguntar uma coisa. Professor é professor, criador, estudante. Estudante deve ser estudante? Sofredor. É tudo torcedor do... Brincadeira. Eu fiquei com medo da próxima palavra que eu dissesse se iria fazer inimigos eternos, né? Sofredor do Barcelona. Eu vou deixar estudante mesmo. Tudo bem, salvar mudanças. Ah tá, nome breve. FIF 2019. Ok, aí eu vou habilitar a autoinscrição. Vocês já podem inscrever-se todos. FUPISFAN mesmo. Alunos, usuários. Método de inscrição. Peraí que eu ainda tenho que habilitar a inscrição. Pronto, vocês já podem se matricular. Esse muda para aplicativo é bom ou mentira? Tá zerado. Acho que tem FUPIS. Deu certo? Ok? Vocês entrarem, vai estar... Eu acho que Tá. Tudo bem? Todo mundo conseguiu entrar? Aqui que o senhor vai passar da cidade. Ó, o meu aqui dá. Vamos lá, eu vou explicar para vocês como é que funciona o exercício do Moodle. Mas depois tu dá uma olhadinha só nesse finalzinho do vídeo, tá? Que é importante.
Tudo bem? Eu vou fazer uma atividade do Moodle com vocês agora, para vocês entenderem quais são as partes que compõem uma atividade, tá? Vou construir a atividade. Então, vamos lá. Adicionar uma atividade. Eu, que sou professor, tenho a possibilidade de adicionar atividades. Então, vou fazer aqui uma atividade que vai ser um laboratório virtual de programação. Vocês conseguem enxergar, né? Então, o nome da atividade vai ser exemplo de VPL, é Virtual Programming Lab, laboratório que vai ser jovem, que vai ser criança, jovem, adulto, idoso. Tudo bem? Então a gente vai fazer assim. Leia um inteiro que representa a idade de uma pessoa e escreva cadê? Como é que eu boto um breguesso aqui? Jovem se menor de... É jovem o quê, menino? Não. Criança primeiro. Criança se menor que 12. Jovem se menor que 18. Adulto se menor que 65. Idoso, caso contrário. Caso contrário. Tudo bem? Então, só para a gente utilizar o mesmo modelo de formatação que vocês vão achar na maioria dos exemplos. Quando vocês estiverem vendo os exemplos... eles representam entrada e saída no seguinte formato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, isso daqui vai... Então, o que tiver aqui vai ser a entrada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o que tiver aqui vai ser a saída. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Então, isso daqui é a composição de um teste. A descrição de um teste. Isso daqui é a entrada. Essa daqui é a saída. Então, leia o nome da pessoa e um inteiro que representa a idade da pessoa. Escreva. Então vai ficar assim. O nome vai ser Mário e o inteiro vai ser 4. E aí o que é para sair aqui? Mário é criança. Ok? Então vou fazer aqui um outro exemplo. Então se eu colocar aqui José 65, vai aparecer o quê? José é idoso. Vou colocar o Hzinho aqui. Tá? Isso daqui é a descrição da questão. Depois que a questão está descrita, a segunda parte da questão são os testes. E a gente vai escrever os testes agora. Eu e você. Você e eu. Juntos na... Como é que tem uma música dessa, né? Eu e você, você e eu. Esqueci o resto. Olha lá. Salvar e mostrar. Então, por enquanto, nossa questão não tem nada. Só tem a descrição. Vamos para os testes. Aí eu venho aqui em casos para teste. Os casos de teste, eles são compostos de 4 coisinhas. O primeiro é o nome do caso, case igual, e aí eu posso colocar qualquer coisa. Primeiro teste, ele tem um input, tem um output. Então, primeiro input, e aí tem que ser assim. Mário, vou começar assim. Mário acabou de nascer. Então, qual é o output esperado? Mário é criança. E aí a gente pode fazer a contagem do erro. Então eu vou fazer o seguinte: se ela errar qualquer questão, perde tudo, que é o normal do VPL.
Pronto, temos um teste. Vamos para os próximos. Meu segundo teste vai ser Mariana. Se Mariana tiver 12 anos, Mariana é o quê? Jovem. Mariana, acho que é jovem que a gente colocou. Colocamos jovem. Nosso teste 3 vai ser a Maria. Se ela tem 17 anos, Maria tem cara de idosa. Maria é jovem. Vou aqui pro teste 4. Se a Marina tiver o quê? 18 anos, ela é o quê? Marina é adulta. Aqui pro teste 5. Marion. Salvador. Marion, não tem que começar tudo com Mari para poder ficar bonito o exercício. Marion, se Marion tiver 64, ele é o quê? Marion é adulto. Marilene, se Marilene tiver 65, a Marilene é idoso, vai ficar idoso, porque não dá pra saber se é homem ou mulher, né? Então tem que ser tudo idoso. Velho. Pessoa idosa. Não, vou ter que mudar a questão, quero não. Já tô cansado aqui, já me deu canseira. E aqui... a gente podia botar um caso legal, né? O último caso. Se tiver mais de 1000 anos... Mari Drácula. 10.000 anos. É imortal. É uma múmia. Múmia. Mais de 1000 anos ele é uma múmia. Mari Drácula. Maricamo. Ok, isso é um teste. Os testes vão rodar contra os inputs de vocês. Então, já que a gente mudou aqui e colocou um a mais, a gente tem que mudar a descrição da questão para contemplar a nossa... idoso, se maior de... se menor que 1000. Menor que... Não, porque a pessoa pode ter mais de 100. Mas não pode tirar até 1000. Mas a menor... Então, se menor que 1000 é idoso. Múmia, caso contrário. Ok? Aí a gente vai, assim, normalmente... A última parte é o código que resolve. E aí o código que resolve fica para vocês. No caso aqui, a gente poderia testar. Vamos fazer aqui o nosso código. Editar. Pode ter qualquer nome, mas se você não botar a extensão direitinho, ele não vai saber. Se botar só main, ele não vai saber como é que compila o teu código. Então você sempre tem, pode ser qualquer nome aqui. Main, pode ser chiclete, Ivete. Você vê os nomes das pessoas que a gente falou? Eu vejo tudo. A gente ainda tem tempo. Resolvam a questão, pronto, tá aí. Façam a questão que eu mostro até a forma de visualização. O cabo. Por favor. Façam aí a questão.
O quê? Criança menor que 12. Sim, obrigado. Criança sim menor que 12. Não use o cedilha. Não ponha o acento. A idade é inteira. Observação. Não faça flexão. Qual que recebe primeiro? Primeiro recebe o nome, né? De gênero. Idoso. Aí bota vazio, iniciando vazio. Esta daí eu putz. Utiliza do Quando você vai receber o nome, aspa dupla, né? São intercalada. Se X menor que 18. Foi igual. Se X menor que 65. Aquele lá do múmia, é uma múmia? É múmia. Não tem uma, é só é. Eu recebi palavra, eu uso porcento o quê? Assim, ó. Se for para nome, você vai ter que fazer assim. Char nome, colocar alguma coisa suficiente para botar o nome, sei lá, 20. E aí você lê assim, ó, scanf, %s, nome. Só isso. Você não bota o i comercial não, porque ele já é uma string. Esse problema do aflitoteste não tem como resolver. Do quê? Que às vezes aparece pra você entrar no site. Tá. Se por acaso ele der um problema de certificado, vai ser a primeira vez que você utilizar o Moodle nesse computador.
Aí você tem que clicar em avançado e adicionar o certificado. Só porque acontece de vez em quando. Não, ele só vai acontecer a primeira vez que você usar esse browser para conectar ao Moodle. Ele acontece quando você muda de conexão com a internet. Tipo, eu acesso aqui, ele vai pedir. Se eu conectar lá em casa, ele vai pedir de novo. Mas é porque você está utilizando... Não, ele conecta pelo browser. O que acontece é que aqui você usa um IP e em casa você está usando IP externo. Isso. Mas é por browser, ele salva o browser e o endereço. Mas já aconteceu comigo uma prova que eu passei o tempo inteiro conectando no server. O tempo inteiro, ele ficava caindo direto e eu conectando. Eu até uma prova que eu vim pra essa sala porque... Mas não faz sentido, porque na hora que você adiciona o certificado, ele adiciona a exceção e ele não é mais para dar o erro. Pois, eu já... Era um fantasma. E às vezes tem que esperar recarregar a página. Era o fantasma. Quando isso acontece, é bom, tipo, tu tentar fazer no computador enquanto ele não Pois é. Aqui é um modelo normal. Já pega o Diz! Tá dando errado porque na comparação tá terminando com a dúvida, o outro tá terminando com a dúvida. Vamos consertar o teste. Se o teste estiver errado, o Breguest não funciona, né? Então, consertemos o teste. Então, bora lá. Casos para teste. Consertemos o teste. Qual é o teste que está errado aí? Criança, jovem, adulto. Adulto, idoso, múmia. Pronto. Teste de novo aí. Eu consegui avaliar. Tem que salvar primeiro, senão não avalia. Tá salvo. Hã? Esse negocinho do server. Serve, eu coloquei, ó. Agora deu certo, safado. Qual é a definição de Mari Drácula mesmo que não tem aqui na descrição? Múmia. Ah, mesmo com múmia? É porque tem múmia e aparece múmia e Mari Drácula na hora dos resultados. Sendo que não tem a definição de Mari Drácula. Não, Mari Drácula é o nome da pessoa. Você tem que parar de ficar tentando. Deixa ele pra fazer o Não, ele voltou, aí eu fiz aí como tipo, aparecendo aqui, ó, deu errado de novo. Aí eu vim fazer, aí quando foi fazer, ela apareceu de novo. Aí você vai dizer, será que o problema não é no meu fundo? Sei lá. Não, dá só um Ctrl F5 aí. às vezes não acontece. Atualizar a página. Tem que enviar, né? Não, é só avaliar. Ó, pessoal, nosso tempo tá acabando. Eu vou fazer aqui, tá? Ok? Quem conseguiu passar nos testes aí? Tá dando igual, só que tá dando erro. Não, tá dando igual, então não tá dando igual. E aí? Tá faltando barra N, ué? Só barra aqui.
Olha aí, mas só olhar a saída, ué. Vamos nós. Todo mundo pronto. Vamos aqui que eu tô. Vai dar 5h30 e aí eu tenho que terminar. Eu vou subir vários exercícios para o Moodle e aí vocês podem começar a fazer, tudo bem? Então, para quem não tem hábito, só vamos aqui olhar algumas peculiaridades do Moodle, tá? Ó, bisóia para cá. Para um pouquinho, vocês continuam daqui a pouco de casa. O Moodle é a vida. A vida é como o Moodle. A vida é injusta. Deus é justo, mas a vida é injusta. Então vamos lá. Eu quero teu cabo de novo, por favor. Então, primeiro erro que você pode sem querer cometer na sua vida é esquecer de colocar a extensão. Então, se você colocar a extensão, ele não vai saber que você está usando um ponto C. Então, você pode botar qualquer nome. Então, múmia. O nome do meu programa vai ser múmia.c. Ok? Fica mais fácil se vocês clicarem nesse botãozinho para expandir, para deixar o editor em tela cheia, tá? Então, vamos lá. Include. Sugiro que vocês deixem uma aba com a descrição e a outra aba com o editor, porque aí fica mais fácil de utilizar. stdio.h int main. Aqui eu vou precisar de uma string e de um inteiro. Então, para uma string que você vai ler, é nesse formato aqui. E aí você precisa de uma quantidade de espaço suficiente para colocar tudo. Então, eu vou colocar aqui 50. E um inteiro, idade. Lembra, toda variável criada deve ser inicializada. Scanf, posso ler em lot, né? Eu vou ler uma string e um inteiro. E vou colocar em nome. Quando a gente lê string, a gente não coloca o comercial, porque ele já é um vetor. Eu vou colocar em nome e vou colocar em endereço de idade. Agora, eu preciso dos testes. Vou começar com o mais simples, tá? Se idade for menor do que 12, então eu vou colocar printf %s tem que colocar criança e nome. Aí aqui eu vou colocar nome. Vamos para o primeiro erro normal do Moodle, tá? Antes de você poder compilar, você tem que salvar. Puf, salvei. Depois que você salvar, você clica aqui em avaliar. Se você quiser, você pode clicar aqui em executar para colocar a sua própria entrada. Por exemplo, eu vou colocar a entrada, vai ser Lucas, e Lucas tem 4 anos. Lucas é criança. Não era isso que o meu código fazia? Uhum. Tá. Aqui ele fechou a conexão porque terminou. Como é que eu saio daqui? Eu saio daqui. Deixa eu diminuir. É só clicar fora. Não, não é clicar fora. Socorro. Ctrl C, Ctrl D, F5, F6. Deixa eu ver aqui. Meu pai. Foi o que eu fiz aqui no na minha computador. F5. Ctrl F5. Tá. Sobrevivemos. Segundo caso é você clicar bem aqui para avaliar. E presta atenção, ó, vem para cá. Quando você clicar em avaliar, ele vai mostrar os white spaces. Sabe o que é um white space? É uma cor que você não vê, porque ele é white, transparente. Espaço, enter, tab, ele vai mostrar isso. Então você vai clicar aqui e olha o que é que você vai ver. Você vai ver o seguinte, ó. Mário, bolinha, tá vendo essa bolinha aqui? Tá vendo essa bolinha? Essa bolinha é para você botar um ponto? Não, essa bolinha significa que tem um espaço. Por quê? Porque às vezes se você botar um espaço a mais, ele vai mostrar que está diferente.
e aí você não enxerga o espaço, por isso que ele imprime os espaços. Olha que existe uma diferença entre a bolinha, que é o white space, que é a bolinha no meio, e o ponto. O ponto, ele é embaixo, tá vendo aqui o ponto? O ponto ele é embaixo, a bolinha é no meio. Então isso daqui é ele mostrando que existe um espaço. E ele também mostra o enter. Qual é a diferença entre esse texto daqui e esse texto de baixo? Esse de baixo tem só um traçozinho embaixo. Tá vendo aqui, ó? Qual é a diferença entre esses dois? Só o negocinho no final. Tá vendo essa setinha aqui? O que é que essa... Tá baixo, né? Tá vendo essa setinha aqui, ó? O que é que essa setinha significa? Uma quebra de linha. Significa que na tua saída não tem quebra de linha e na saída esperada tem quebra de linha. Então, o que é que você tem que botar aqui? Barra N. Se eu compilar e executar de novo e avaliar, ó, no primeiro teste ele passou. Ele mostra aqui que os testes que falharam foi o 2, o 3, o 4, 5, 6. Mas no primeiro ele passou. Ok? E aí ele vai mostrar os outros testes. O próximo teste, por exemplo, é Mariana 12. Isso daqui é a entrada. Mariana 12. E a saída é para ser Mariana é jovem. E você não está imprimindo nada. Porque ele só imprime se, no caso aqui, se for menor do que 12. Então, a primeira técnicazinha que a gente vai aprender, que é uma técnicazinha importante, é o que a gente chama de seleção ou busca intervalado. Olha para cá, para a gente não fazer errado. Então, quando você tem que identificar alguma coisa dentro de um intervalo, você não deve fazer isso. Senão, se idade for maior ou igual a 12 e idade for menor do que 18, isso daqui, mesmo que esteja logicamente certo, não faz sentido. Porque ele só vai entrar no if de baixo se ele não entrar no primeiro. Não é assim que funciona o else? Ele só entra no else se ele não entrar no if. Se ele entrou no if, é porque ele é menor do que 12. Se ele entrou no else, é porque ele é maior ou igual a 12. Então você não precisa escrever isso. Escrever isso é só ter mais chance de errar. Então na busca intervalada você vai só aumentando os intervalos. Se menor do que 12, então é criança. Se não, se menor do que 18, então é jovem. Tá? Para simplificar a nossa vida, eu posso já colocar o primeiro printf com o nome já de cara bem aqui. E aí eu boto só o restinho. Tá vendo? Aí eu já imprimo aqui fulano é e fica faltando o que? Só o complemento. Fulano é criança. Fulano é... Qual é a outra opção aqui? Jovem. Se não, se idade for menor do que 65, adulto. Se não, se idade tem outra ainda. for menor do que 1000, ele é tem o idoso ainda. Idoso. Se não, você precisa colocar se for maior do que 1000? Não. Se não, múmia. Não é bem mais simples e legível do que se eu fosse fazer aquele printf completo e ter que ficar colocando se maior ou igual a 12, menor do que 18, se maior ou igual a 18, menor do que 65, se maior ou igual a 65, menor do que 1000, se maior... Ok? Então, isso daqui é o que a gente chama de busca intervalada. Quando você coloca essa criança, ele vai automaticamente preencher do lado do ele não vai ser abaixo, não? Não. Você está colocando barra N aqui? Não, como você não está colocando barra N, vai continuar onde estava.
Aí você coloca Marileusa, o nome, e aí fica lá, depois do espaço, esperando você colocar alguma coisa. Enquanto você não colocar o /N, não faz nada. Aí o putz, ele coloca criança e depois ele vai dar quem? O /N já de cara. Vamos testar se dá certo? Clica aqui. Ó, deu errado aqui. Tô esquecendo de alguma coisa? Esperado ponto e vírgula antes do if. Cadê? printf. Passou 7 testes. Salve, executa. Passou no 7. Tudo bem, pessoal? Entenderam aí o Moodle? Mas aqui nos if não precisa colocar a chave. A gente vai, depois a gente vai ver mais as regrinhas de escopo. Mas o if, o for, o while, o else, se só tiver uma instrução, aí você não precisa das chaves. Uma única instrução, você não precisa das chaves. Tudo bem? Amanhã eu faço a chamada dos 2 dias. Vão em paz e comecem a usar o Moodle. Amanhã vai ser a nossa sala. Qual é? Lá embaixo. Sala 4. Ele é Moodle, mas é meu amigo. Ele é o Moodle, mas é meu amigo. Deixa eu só parar aqui.